Bem, boa tarde a todas, a todos. Queria, primeiramente, agradecer a presença de vocês e a gente gostaria de agradecer um convite, né, de participar dessa feira tão especial. A gente está acompanhando as mesas, algumas mesas que a gente assistiu, né? E, bom, primeiramente, eu queria fazer um esclarecimento que eu não sou o Volney, porque essa mesa era uma mesa que teria o Volney Canônica e a Stella Barbieri, e o Volney teve uma série de problemas, né, que ele teve que resolver. Ele está bem, mas problemas pessoais, e não pôde comparecer, infelizmente. Então, a minha responsabilidade aqui, fui convidado ontem à noite de surpresa pela organização para a gente dividir essa conversa, o que foi uma coisa muito prazerosa. Eu vou participar no domingo de uma mesa com o Roger Mello, né, com Mariana Massarani, e Stella Barbieri. Vou apresentar-nos. Nós somos digamos assim, companheiros de arte e de vida. Stella Barbieri e eu somos autores, educadores, artistas visuais, né, trabalhamos com livros ilustrados, né, somos ilustradores, e nos últimos tempos a gente tem se aventurado em outras artes. A Stella lançou um álbum, né, nesse mês. E o que a gente queria aqui é compartilhar com vocês algumas coisas dentro do tema que nos foi proposto. Deixa eu pegar aqui o tema dessa mesa é a literatura, as infâncias e os temas sensíveis. Como as narrativas dialogam com os sentimentos. Então, começo aqui. Então, vamos começar, né? Olha, eu adquiri essa flauta aqui em Tiradentes, numa lojinha. Eu ia trazer uma flauta, esqueci. E essa flauta custou R$20, e é de um artista local, e eu falei, é uma flauta decorativa, mas sai um som interessante dela. Então, começamos com ela. Num tempo que não havia tempo, havia um lugar sem nome. Era um lugar com uma luz agradável, uma temperatura amena, um lugar bonito como esse onde a gente está. Mas ninguém podia chamá-lo. E quando as pessoas lembravam dele, falavam, como é mesmo aquele lugar? E, portanto, como não tinha nome, não podiam nem chamá-lo de sem nome, porque senão já seria um nome. Mas, como não tinha nome, as pessoas acabavam esquecendo do lugar. Naquele lugar, as mulheres não tinham filhos há muito tempo. E uma daquelas mulheres, um dia, foi passear numa floresta vizinha. E, quando ela chegou no meio da floresta, a floresta era tão exuberante. Era uma floresta com tantos tons de verde, com uma água cristalina que corria. E ela sentiu uma emoção tão forte que ela começou a cantar. Só que isso era inédito, pois naquele lugar ninguém nunca tinha sonhado em falar as palavras cantando. Aquilo era mesmo inaugural. E ela começou. Pau de cana deu melado, mexerica suco aguado, na minha vida de menina, sempre sonhei perfumado. Pau de cana deu melado, mexerica suco aguado, na minha vida de menina, sempre sonhei perfumado.
acabou essa frase, que ela mesma tinha se surpreendido, alguém repetiu. Pau de cana deu melado, mexerica suco aguado, na minha vida de menina, nunca sonhei sem perfume. E aquele ser inverteu o fim da frase. E ela ficou vendo de onde vinha aquilo, ficou procurando. De repente, ela viu um pássaro enorme, multicolorido, que era quem tinha cantado para ela. Ela ficou encantada com ele, se aproximou dele e disse, puxa, qual é o seu nome? Vamos cantar juntos. Ele falou, para que você quer saber meu nome? Ela disse, para a gente se conhecer e poder cantar. Ele falou, você vem de onde? Como chama o lugar de onde você vem? Ela, meio envergonhada, falou, eu vim de um lugar sem nome. Ele falou, sem nome? Uma pessoa que vem de um lugar sem nome não devia nem ser cumprimentada. Não sei nem por que eu cantei com você. E ela ficou super irritada com aquilo, aquele pássaro desdenhando dela. E aí ele falou, você sabe de uma coisa? Eu não vou ficar aqui com você, que vem lá de um lugar sem nome, eu vou me embora. E saiu voando. Mas ela estava com tanta raiva dele que ela pegou uma pedra e jogou nele. Só que ela acertou. Ela não queria ter feito isso, e ele caiu mortinho no chão. Ela ficou tão triste de ter feito aquilo, de ter matado aquele pássaro, ficou tão impactada que ela pegou o pássaro na mão e foi indo embora para a aldeia dela, meio desguarnecida, aí chegou e falou para o marido, olha o que eu fiz, eu matei esse pássaro, eu não pretendia, mas ele me provocou tanto que eu matei. O marido olhou para o pássaro e falou, mulher, você matou um pássaro laró, um pássaro marajó, um pássaro sagrado. Falou, meu Deus, eu senti que eu tinha feito uma coisa horrível, e agora? Vamos chamar nossa gente, quem sabe alguém tem alguma ideia. Chamaram todos os vizinhos, e as pessoas iam ficando completamente desesperadas, e falaram, vamos chamar o xamã. Veio o xamã. O xamã olhou, e com uma voz grave falou, realmente, isso é uma desgraça para o nosso povo. A única maneira de aplacar a ira desse pássaro é a gente fazer um funeral de 3 dias e 3 noites, onde ninguém durma, um funeral real, um funeral incrível, que nunca ninguém vai esquecer. Então, o funeral começou. Eles comiam, bebiam, dançavam, rodavam de um lado para o outro, sem dormir 3 dias e 3 noites. Quando o funeral acabou, eles enterraram o pássaro e sentiram um alívio. No dia seguinte, aquela moça que jogou a pedra começou a sentir que tinha uma vida nascendo dentro dela. Os dias foram passando e cada vez mais aquele sentimento foi ficando mais forte. E ela resolveu compartilhar com os vizinhos. Foi uma festa, as pessoas falavam, um milagre, há quantos anos não nasce nenhuma criança aqui? Olha, as mulheres grávidas têm direito de pedir o que elas quiserem. O que você deseja? Ela falou, desejo que o nosso lugar se chame Laró. As pessoas acharam aquilo uma maravilha, finalmente um nome para aquele lugar. Então, o nenê nasceu. Nasceu bem. E depois que esse nenê nasceu, todas as mulheres de todas as idades ficaram grávidas. Então, assim como esse menininho, brincadeiras aconteceram, farinhas muito lindas foram acontecendo, e choros, e brigas, e balbúrdias, e a cidade ficou animada. E quando as pessoas, então, iam até a cidade
e sentiam aquela luz bonita, aquela temperatura boa, e voltavam para casa, falavam: então, como se chama mesmo aquele lugar? Se chama Laró. Mas por que se chama Laró? Então, as pessoas contavam do pássaro, da mulher. Mas as que queriam saber detalhes mais específicos, alguém lia. No início, foi o canto. O canto de uma mulher. O canto trouxe a questão. A questão fez surgir a morte. A morte fez germinar a vida. E a vida trouxe ao mundo o nome. Então, a gente começa com o nome, com a palavra. Quando nós nascemos, nós ganhamos um nome. Esse conto de tradição oral africano conta a saga de um nome. Todos nós temos a saga de um nome. Todos nós temos a história do nosso nome. Todos nós temos a música do nosso nome. Todos nós temos a encarnação do nome em nós. E depois nós aprendemos a nomear tudo que existe. Então as palavras vão ganhando outras temperaturas, outras nuances, outros timbres. E contamos histórias e cantamos sobre aquilo que vivemos ou inventamos. As histórias viram livros de palavras e imagens e viajam pelo mundo, levando as narrativas. A cada vez que abrimos um livro, essas palavras e imagens acordam. A cada vez que ouvimos uma história, acordamos em nós a nossa própria história. Desde crianças, vivemos a possibilidade de ser outros. Sentimos-nos outros, sentimos outros sentires, viajamos para lugares que nunca fomos, vivemos tempos contraídos. Desde a infância, faz de conta que agora eu era. Nessa frase, que a gente fala muito nas brincadeiras, faz de conta que agora eu era, existe o faz de conta que agora eu era para projetar o futuro da brincadeira. Então, é uma contração dos tempos. As crianças vivem os vários tempos num só. E nós podemos ser árvores, formigas, viver o sentimento de um tatu, de uma nuvem. Um dia, eu topei o dedo e tirei um bife da ponta do meu dedo. E uma aluna minha começou a chorar e falou: Estelinha, está doendo em mim, Estelinha, está doendo em mim. Ela tinha 6 anos. Nós podemos sentir a dor do outro em nós, a alegria do outro em nós, sentir a perplexidade do mundo em nós, viver a perplexidade do circo, da libélula, do canto do vento, e dar nome, e dar palavra enraizada no coração, no corpo, no nosso sentir, e se irmanar com o planeta que nos constitui, planeta que fazemos parte, planeta que todos os dias vivemos. E podemos nos perguntar sobre ele: por que o céu é azul? Como uma árvore cabe numa semente? Como os cabelos brotam de dentro da cabeça? Perguntas das crianças que eu, o Fernando e a nossa equipe transformamos em cursos, em palestras, em ateliês, lá no Biná, Espaço de Arte. E ao conhecermos melhor o mundo,
para uma experiência encarnada, podemos criar intimidade com ele. Podemos cuidar melhor dele, como nos sugeriu hoje pela manhã o Fábio Scarano. E eu vou, para dar continuidade à minha fala, pedir para o pessoal ali passar um vídeo para vocês conhecerem o Biná, o nosso espaço onde os adultos e as crianças se encontram. Tô preparando essa casa para vós, Messê. Tô preparando essa casa para vós, Messê. E nessa casa quero riso solto com muita criança pelo corredor. E nessa casa quero pôr carinho, quero pôr cheirinho, quero pôr amor. Tô preparando essa casa para vós, Messê. Biná nasce de um ateliê da Estela e ateliê do Fernando. Um ateliê que propõe encontros. No Biná, convidamos cada um a entrar em estado de ateliê. Aqui, investigamos de maneira transdisciplinar os mistérios do mundo. Tendo a arte como um ponto de partida, investigamos ciência, literatura e educação. Realizamos cursos, festivais, ocupações, exposições. Trabalhamos com escolas, ONGs, museus e empresas, oferecendo ateliês, assessorias, formações, palestras e materiais educativos. O Biná também é um centro de pesquisa. Aquilo que vivemos, aprendemos, inventamos, se transforma em documentações, publicações e vídeos. Nos últimos anos, viemos estudando os biomas brasileiros. O bioma é escola, ateliê, laboratório, que nos inspira a aprender outras maneiras de viver. Desde o início, o Biná tem um compromisso com a escola pública. Realizamos parcerias de longa duração e oferecemos bolsas de estudos. Bom, então esse é o nosso ateliê, onde a gente vive esses estados de ateliê de muitas maneiras e onde a gente propõe, então, encontros, cursos para crianças, jovens, adultos, e onde a gente tem estudado muito também sobre a natureza, onde a gente tem olhado muito para o nosso território e o que o território nos convida e o que o território nos cria de embate. E eu sinto que, de alguma maneira, essa relação do sentimento, né, com o território, com as nossas vivências, faz parte do nosso cotidiano na relação com a arte. Então, vou aqui passar a palavra para o Fernando. Eu acho que, complementando a fala da Estela e o assunto dessa mesa, né, que é infância, narrativas e sentimentos, eu fiz umas anotações hoje de manhã e queria compartilhar com vocês algumas ideias que eu vou ler rapidamente aqui e comentar.
Então, primeiro eu queria reforçar a ideia de que as crianças são livres para inventar planos narrativos o tempo todo, né? Então, quando a gente fala de arte, as crianças são mestras em misturar o real e a ficção e fabular o próprio presente que vivem, né? Elas são artistas a todo momento, diferente de nós, adultos, jovens, que dizemos que fazemos arte quando escrevemos um livro, fazemos um desenho, uma música, um filme. Restringimos as artes às suas conhecidas linguagens, por mais experimentais e arrojadas que sejam. E restringimos também as experiências artísticas aos seus espaços consagrados, museus, galerias, casas de espetáculos, por mais independentes que sejam. E as crianças nos lembram da possibilidade de pensar a arte num campo ampliado, colocando em prática o que o artista alemão Joseph Beuys disse um dia: todo ser humano é um artista. Pois acredito que a experiência estética não acontece apenas com as obras, sejam elas poemas, romances, pinturas, espetáculos. A arte está na nossa maneira de olhar o mundo, está no como olhamos as coisas, os acontecimentos. A lente da arte, talvez como a lente do amor, ela está antes dos nossos olhos. E eu queria compartilhar com vocês um pequeno trecho de um texto que um amigo nosso, que é curador, nos apresentou a semana passada, que fala um pouco disso. Então, eu vou ler aqui no celular. É um trecho de um livro que chama A Vida dos Elfos, de Muriel Barbery, ou Barbery, lançado pela Companhia das Letras em 2015, que diz assim: agora ela revê a mesa tal como na véspera, quando é a última a ir embora depois de abafar a lamparina. Saboreia a quietude da sala ainda morna, onde uma família feliz jantou um pouco mais cedo. Demora-se nos recantos escuros que sua iluminação fraca ornamenta com algumas pérolas de luz, e seu olhar volta para a mesa, onde agora só há um copo de água, ao lado de um bule de café e 3 dentes de alhos esquecidos. Então, compreende que Maria, que às vezes atravessa a sala nas horas sombrias do sono, veio durante a noite e mudou de lugar os dentes de alho, alguns centímetros apenas, e o copo de água também, milímetros talvez, e que essa translação ínfima de 5 elementos triviais modificou inteiramente o espaço, e a partir de uma mesa de cozinha gerou uma pintura viva. Eugénie sabe que não possui as palavras, porque nasceu camponesa. Nunca viu um quadro, a não ser os que enfeitam a igreja e contam a história sagrada. E não conhece outra beleza além da dos voos dos pássaros e das auroras primaveris, das trilhas dos bosques claros e dos risos das crianças amadas, como dessa criança aqui. Mas sabe, com uma certeza de aço, que aquilo que Maria realizou com seus 3 dentes de alho e seu copo é um arranjo do olhar que corteja o divino. E então, observa que, além das mudanças na disposição das coisas, há algo mais que a rotação do Sol lhe revela nesse instante. Um pedacinho de era posto ao lado do copo. Está perfeito. Eugénie talvez não tenha as palavras, mas tem o talento. Pode ver, da mesma maneira que vê a ação dos símplices no corpo e a dimensão dos gestos da cura. O equilíbrio em que a menina pôs os elementos, a atenção esplêndida que nesse momento os habita e a sucessão dos vazios e cheios contra um fundo de escuridão sedosa por onde se esculpe,
um espaço agora sublimado por uma moldura. Então, ainda sem palavras, mas pela graça da inocência e do dom, Eugenie, sozinha na sua cozinha, sob as fitas que cobrem 86 anos de chás de espinheiro, recebe, em pleno coração, a magnificência da arte. Bom, a gente queria abrir para conversar um pouquinho com vocês. A gente também trouxe alguns livros para mostrar. Então, se vocês tiverem perguntas, quiserem falar um pouco. Eu levo aqui. E, bom, eu já vou fazer uma pergunta, posso? Porque esses dois maravilhosos artistas, escritores, pintores, curadores, atores, cantora, instrumentista, eles têm esse trabalho reconhecido no mundo todo, que é o Biná, entre todas as coisas também, os trabalhos como artistas, eles, ela, ele, ela. Eu queria que vocês falassem uma das coisas que também, uma das ideias também é de falar sobre os temas sensíveis. O que são esses temas sensíveis? Existem temas proibidos para crianças? Ou são justamente esses temas que a gente tem que revirar? Como é que é isso? Bom, essa pergunta, Roger, eu diria que todos os temas podem ser sensíveis, né? Porque o que alimenta a arte é a sensibilidade e é o sentimento que a gente tem em relação às coisas. E o sentimento gera pensamentos e os pensamentos geram sentimentos. Mas falando de temas sensíveis, como, por exemplo, a morte, né? A violência, eu acredito que esses temas... A questão, de novo, não é o tema em si, se deve ser proibido ou não, mas como ele é tratado, né? Então, a questão da arte, né, que a gente havia dito, é o como, né? Então, existe uma diferença que é muito tênue do controle com o cuidado, né? Então, o que a gente busca é cuidar das coisas, cuidar das pessoas. O que o Estado deveria fazer é cuidar dos cidadãos. Mas, muitas vezes, o que a gente vê é que o Estado busca controlar os cidadãos, dizendo que está cuidando. Então, acho que a relação do controle com o cuidado, as políticas de controle deveriam ser políticas de cuidado. Tendo cuidado, eu acredito que todo tema sensível pode ser abordado. Então, acho que eu paro por aqui. Deixa eu passar para a Estela a palavra. Eu fico pensando que as crianças, elas têm muitas questões existenciais, né? E questões ligadas à morte, à vida, à violência, tudo isso que acham que é proibido para as crianças, né? Elas nos fazem perguntas sobre isso. E eu sinto que, quanto mais pequenas elas são, mais questões existenciais elas trazem. Então, elas têm uma curiosidade pelo mundo que muitas vezes a gente atrapalha até. Mas isso que o Fernando está falando, eu tenho uma situação com o Fernando engraçada, que os filmes muito violentos me fazem muito mal. Então, eu não vou no cinema para ver coisa muito violenta, porque aquilo fica morando em mim muitos dias. Mesmo os poucos. Ele fala que a faixa etária, para mim, é 12 anos. Assim. Mas ele me contando dos filmes violentos é tão bom para mim. Quando ele conta os filmes, ele é um ótimo narrador de filmes. Aí eu falo, Fê, me conta o filme. Aí ele me conta o filme que tem cenas violentas. E, na narrativa dele, aquele filme é tão interessante e não me faz mal. Então, eu sinto que a narrativa ela é um recurso milenar, né? Assim como a roda de conversa, que pode tratar de coisas muito difíceis. Existir nesse planeta não é uma coisa fácil, né? E acho que pode tratar de coisas muito difíceis de uma maneira a gente suportar o confronto com elas. Então, acho que essa questão do como que o Fernando trouxe
nevrálgica assim, para essa situação. E, gente, vocês viram o trabalho do Binar? É um centro de referência. Hoje em dia, eu diria que o maior do Brasil, um dos maiores do mundo. Realmente visitem lá a página, se possível, visitem o centro. Gente, amigo é uma coisa boa. Não é verdade mesmo. Eu acabei de participar de um evento com eles e realmente entender o livro, a criação literária, artística, totalmente sem fronteiras, de uma maneira totalmente original, inusitada, desconcertantemente incrível. Mas eu vi uma coisa ali que me emocionou, porque aí eu queria que vocês pegassem um gancho nisso, porque eles são parceiros também de criação de livros memoráveis, né, da literatura nacional, já são clássicos, e ao mesmo tempo serão sempre contemporâneos. Os livros estão aqui, né? Depois eles vão autografar, não percam a oportunidade. Mas eu achei incrível que vocês começam. É o ateliê de Estela, é o ateliê de Fernando. E vocês abriram esse ateliê, né? Vocês partiram dessa história da vida privada para a história pública, para dividir, compartilhar e transformar esse centro num centro dinâmico. É muito difícil que um artista queira expor as suas entranhas e estão ali, todas expostas, maravilhoso. Então, como é que é? Primeiro, dividir esse ateliê com o mundo e como é que é também trabalhar junto? Não é fácil, mas é muito prazeroso, Roger. Estou brincando, mas o início dessa história foi o seguinte: nós somos 2 artistas visuais e a gente tem um ateliê de arte. E a Estela queria muito fazer uma escola de arte, né? E eu embalei na vontade dela. E a gente chegou por não sei que ventos, né? Que a vida da gente é movida a ventos e bruxas, né? Já dizia o Enfio. E a gente estava procurando um imóvel lá em São Paulo para adquirir, para alugar ou para comprar. E na fila de supermercado eu encontrei uma senhora. Eu entrei no supermercado que tinha uma plaquinha aluga-se. Eu falei, bom, vai ver que é um mercadinho aqui perto da minha casa que vão alugar. Um ateliê ótimo seria. Só que não era uma salinha no fundo do supermercado. Mas na fila encontrei uma moça que falou, ô moço, você quer alugar um espaço grande assim? Eu falei, quero. Eu e minha companheira, a gente quer fazer um ateliê. Ela falou, olha, o pessoal da igreja Seixonoye, que eu faço parte, tem um imóvel ali que está fechado, eu posso perguntar para a monja se ela aluga ou vende para vocês e tal. Seixonoye é uma seita japonesa, né, que tem no Brasil. E, bom, resultado. Cena. O templo, eu entrando no templo, 400 cadeirinhas empilhadas, uma monja de preto, como nesse palco aqui, né, como a Estela. Aí eu entrei para conversar com a monja Irani. Aí ela olhou para mim e falou, você é o artista? Eu falei, eu sou o interessado aqui nesse conhecer. Ela falou, mas você tem a alma tão bonita. Eu falei, é porque você não sabe do corpo. É péssimo, né? E era uma época não é não. É maravilhoso. Mas eu falei, é que você não conhece a alma da minha mulher. Eu vou trazer a Estela aqui. Resultado, a gente acabou ficando amigo da monja e ela ficou interessada, achando que a gente ia dar continuidade ao espaço. E a gente fez o ateliê, né? A gente dividia o ateliê, que era um galpão, e no começo a gente já falou, bom, esse espaço aqui é tão grande, né? Tão grande, mas era um espaço que para a gente era grande. É imenso. Como assim que não é tão grande? É imenso. Vocês têm que ir lá, maravilhoso. Fala. Que a gente falou, bom, a gente precisa compartilhar esse espaço com a comunidade, né? E aí surgiu a ideia do Binar Espaço de Arte. Eu passo para a Estela. Em São Paulo. Em São Paulo. Qual é o bairro mesmo? É Lapa. Lapa. Vila Romana, mais especificamente. Mas a gente tem um jeito de se relacionar com o espaço totalmente diferente. O Fernando tem uma salinha no fundo do Binar, que é muito difícil de chegar, depois de uma varanda cheia de mesas, depois que você passa pelo galpão. E a gente brinca que lá é a caverna dele. Então, ele fica lá escondido. Quando a gente recebe gente, escolas e tal, ele fecha a cortina e ninguém sabe que ele está lá.
E ele fica lá escondido. Aí, quando falam, cadê o Fernando? Eu falei, está na caverna, daqui a pouco ele aparece. Então, ele arranjou esse jeito para ele de... Opa, desculpa. Ele arranjou esse jeito para ele de se esconder. E eu fico mais com as pessoas. Só que eu também sinto muita necessidade de ter um espaço para eu ficar sozinha. Então, agora eu aluguei uma salinha num outro espaço, que eu fico lá balançando, numa cadeira de balanço, sozinha, que eu canto, faço pouca arte lá, faço mais arte no nosso ateliê. Mas é um lugar de ficar sozinha, que também, para mim, é muito necessário. E, no Biná, a gente tem uma equipe que trabalha com a gente. A gente dá cursos, palestras, como vocês viram no vídeo, faz um monte de ateliês. E eu e o Fernando vamos muito fim de semana também. A gente vai aos finais de semana, a gente vai nos feriados, a gente vai quando não tem ninguém. A gente dispensa a equipe para ficar sozinho lá. Então, fala, gente, vamos dar folga para todo mundo sexta-feira. Aí vai todo mundo para casa, trabalha de casa, ou, às vezes, tira folga mesmo. Então, é assim. E tem um fluxo grande de gente, porque a gente recebe professores do Brasil inteiro, recebe crianças, faz formação de artistas, faz encontros de artistas e educadores, enfim, muita coisa. Faz muita festa, a gente é muito festeiro. A gente acha que festa é uma experiência educativa fundamental, porque ela é descontrolada. Então, festa é com a gente mesmo, né, Fê? E acho que é isso. Eu queria que vocês me explicassem uma palavra que é muito falada hoje em dia. Primeiro, lembrar que a gente tem mesmo que fazer uma religião do livro, né? Porque do Seixonoye não é bem uma religião, né? Mas eu queria que vocês falassem essa palavra que, para mim, ela é maravilhosa, misteriosa, polissêmica. O que é curadoria? O que é um curador, uma curadora? Olha, quando me perguntam de curadoria, né, porque curador é aquele que cura, né? Ele é um cuidador, né? Eu entendo que o bom curador é um bom cuidador. Mas uma vez eu viajei com meu pai. O meu pai nasceu numa cidade que chama Tiros, aqui em Minas, que chamava Santo Antônio de Tiros e fica a 300 quilômetros de Belo Horizonte, entre Belo Horizonte e Patos de Minas. É a última cidade da estrada. E ele passou a infância dele lá. Só para explicar a curadoria, né? Aí ele não ia para... Ele morou lá desde que nasceu, até os 4 anos, nunca mais havia voltado para Tiros. E quando ele estava com 76 anos, ele falou, Fernando, vamos para Tiros comigo? Eu falei, vamos, recuperar a história da sua infância. E fomos para Tiros. Chegamos lá, a cidade pequena, ficamos numa pousada que o dono da pousada chamava Freud. Aí a viagem começou a ficar séria. E aí o Freud virou para a gente e disse, vocês precisam conhecer a pessoa mais importante da cidade de Tiros. A gente falou, quem? O padre? O prefeito? Não, o curador. O curador. E aí a gente falou, puxa vida, será que tem algum museu, tem alguma instituição cultural aqui em Tiros? Bom, aí perguntamos, e ele falou, não, eu vou marcar o encontro de vocês com o curador. A gente falou, tá ótimo, e aonde vai ser esse encontro? Na fábrica de queijo tirolês. Vocês sabem o queijo tirolês? Sei. Queijo maravilhoso. A fábrica do tirolês fica em Tiros. Por isso que chama tirolês. E o curador, que é a figura mais importante da cidade, é o curador dos queijos. E nesse encontro com o curador, para mim, abriu-se um entendimento mais ampliado do que é o curador, né? O curador, o bom curador, ele cuida de todo o processo para que a arte aconteça. Ele cuida de todos os funcionários, de todas as etapas, para que nós podemos ter uma experiência de comer um bom queijo, de saborear uma boa obra de arte. Estela, também? Olha, achei que ele falou tão bem. Falou muito bonito, né? Achei. Por que eu pergunto isso? Porque
eu vejo em vocês, no trabalho de criação de vocês, no trabalho de parceria de vocês, no entendimento, me corrija se eu estou errado, de que a arte é tudo isso que vocês mostraram aqui. Vocês estão falando sobre vida, né? Vocês estão falando sobre tudo, sobre o queijo, sobre... E essa curadoria, ela está... E vocês são curadores, vocês, no universo das artes plásticas, né, sem querer essa separação entre ilustração e artes plásticas, artes visuais, performance, arte contemporânea, educação, essa palavra ela vem muito. E as pessoas falam, mas o que é isso? O que é curar? Né? O que é, como gerir a relação entre quem cria e a criança que cria também, que interfere, e professores, educadores, educadoras, bibliotecárias, bibliotecários. Como é que é isso tudo? Né? Por isso que eu acho que tem uma coisa nisso que o Fernando falou do queijo, né, que o curar, né, é uma maturação do queijo, né, você deixar o queijo maturar. E eu sinto que uma curadoria é isso também, né? Eu e o Fernando fizemos uma curadoria, que inclusive o Roger participou, que foi uma exposição que a gente fez a curadoria junto com o Dilon Moraes, que se chamava Linhas de História. E nós três ficamos meses e meses estudando 7 artistas. Então, era uma exposição sobre o Roger, a Ângela Lago, o André Sandoval, o Nelson Cruz, o Javier Zabala, que é um ilustrador e autor espanhol, o Renato Morricone e a Eva Furnari. E essa exposição a gente ficou estudando cada artista, e a gente brincava que a gente queria fazer assim como um planeta que trouxesse a gênese da obra de cada um dos artistas. E aí a gente foi pensar a materialidade dessa cápsula desse planeta, né? A materialidade dessa cápsula desse planeta que tivesse a ver com o artista. Então, antes a gente foi até o ateliê de cada artista. Então, fomos para a Espanha, fomos até o Rio de Janeiro encontrar com o Roger, viemos a Minas encontrar com o Nelson. Enfim, fomos ao ateliê de cada um dos artistas para sentir que materialidade era essa. E depois nós desenhamos, nós três, cada um a seu modo, como seria esse planeta, que materialidades tinha a ver com o trabalho daqueles artistas. E aí foi uma exposição que andou, a gente fez em Santo André, no Sesc Santo André, depois foi para Araraquara, para Campinas. E o que eu senti, né, que tem uma temporalidade do curar, que é uma temporalidade difícil nos dias que a gente está vivendo, onde tudo tem que ser muito rápido, muito pragmático, muito exato, muito preciso. A gente teve a felicidade de conviver, né, Fê, elaborando essa curadoria. E eu sinto que muitos dos nossos trabalhos, né, todos eles, eu acho, nascem desse cotidiano, nascem de um cotidiano que precisa dessa fermentação. Então, como é que a gente vai curando o nosso próprio trabalho, né? A gente tem uma ideia, daí desenha a ideia, anota a ideia, pinta a ideia, faz maquete da ideia, depois faz instalação da ideia, depois retoma a ideia no outro trabalho. Ou seja, tem um fio aí que se repete. Parece que, no mundo capitalista, né, a repetição não é uma coisa boa. Mas ela é muito necessária, você reincidir, você insistir numa ideia para desdobrar, para encontrar com ela de novo, né? Então, na nossa editora, por exemplo, a gente tem feito vários livros. A editora é nova, ela é uma editora que se chama Biná Editora. Mas esse livrinho, por exemplo, que é um livro novo da editora, chama Flora, Vamos Brincar?, que é uma sobrinha nossa, que é nossa filhada, que toda sexta-feira almoça na nossa casa com a mãe dela e com a minha mãe, que tem 96 anos. Então, é um ritual, toda sexta-feira tem esse almoço. Aí vai um monte de gente da família, a gente convida amigos. Então, são as coisas que a gente brinca com a Flora. E, assim como isso, sei lá, vou contar de um livro do Fernando, que é muito lindo, que é A Toalha Vermelha, que é um livro que o Fernando bolou de uma viagem que a gente fez com os nossos filhos. A gente estava viajando de barco em Paraty e uma toalha vermelha
uma toalha vermelha caiu no mar. E ele e o Léo, nosso filho, a toalha era dele, eles mergulharam, tentaram pegar a toalha, e a toalha foi afundando, afundando, afundando. Quando o Fernando subiu no barco, ele falou assim: Estela, quer mostrar, Fê? Tive ideia de um livro. Imagina se no meio da terra, aqui no centro da terra, tem um buraco, e essa toalha vai parar lá do outro lado do mundo. E aí a toalha, então, navega, né? Vai passando de um lugar para o outro. Então, e ela vai parar lá na China. Então, eu sinto que o cotidiano é o grande manancial de qualquer curadoria. Todos nós somos curadores da nossa própria vida, né? Nós fazemos escolhas, a gente vai encaminhando a nossa vida. Claro que com a ajuda também do acaso, do destino, das pessoas com as quais a gente convive, dos acontecimentos que nos acometem de maneira imprevisível, mas a gente faz curadoria na vida, né? Boa tarde, meu nome é Vinícius, sou daqui de Minas também, uma cidade próxima a essa região. Sou diretor de uma escola pública municipal na minha cidade, né? Dirijo uma escola de anos iniciais do ensino fundamental, crianças de 6 a 10 anos. Eu vim aqui pelo tema, né? Literatura, as infâncias e os temas sensíveis. Um tema muito sensível e complexo de trabalhar hoje é a violência sexual, os maus tratos, a negligência familiar. A minha escola fica num bairro mais afastado da cidade e eu tive um caso de maus tratos e violência sexual de um padrasto, e a gente percebeu isso pelo andar da garota, pelo jeito dela lidar conosco. Além, né, de dirigir uma escola, sou professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, mas meu viés, né, científico lá é mais do ensino da matemática. Então, assim, como diretor, eu gostaria de perguntar a vocês assim, como trabalhar, né, o tema da violência sexual, a negligência familiar, como abordar isso por meio da literatura e das narrativas, porque eu recorri ao conselho tutelar. Porque, assim, eu, né, enquanto educador, eu tenho uma missão. Eu não conseguiria dormir sabendo que tem uma criança de 9 anos na minha escola sofrendo violência. Então, assim, como fazer com que as professoras consigam trabalhar essas temáticas nas aulas de uma maneira sensível, de uma maneira que vai conseguir trazer a criança para perto de nós, para que elas possam contar o que está acontecendo e a gente saber como lidar com isso. Então, como a literatura pode nos ajudar a trabalhar especificamente esse tema de negligência, violência sexual, maus tratos na escola? Olha, eu vou te trazer uma resposta que talvez não seja só com a literatura, mas eu trabalhei em escola, a minha vida inteira trabalho ainda, né? Sempre trabalhei com escola pública, escola particular, trabalhei em museus também, muito. Mas eu sinto que tem um problema com o ecossistema, né? Acho que a gente tem, quando a gente fala em crises ambientais, quando a gente fala dos desastres ecológicos, quando a gente fala dos desequilíbrios do planeta, nós estamos incluídos, né? A gente causa muitos desequilíbrios e a gente vive muitos desequilíbrios como comunidade, como grupo. E eu sinto que um dos aspectos fundamentais para que a escola fique mais saudável é o convívio. E eu sinto que nós, educadores, quando os pais vão deixar as crianças na escola, a gente fica louco para se livrar dos pais, para que as crianças sejam acolhidas rapidamente e para que elas fiquem bem na escola, para os pais irem embora logo. A gente é louco para se livrar, para eles não ficarem na escola, que isso nos atrapalha a vida. Mas a gente precisa uns dos outros para criar as crianças. Então, a gente precisa trazer as famílias para perto de nós. Pela literatura, é um caminho maravilhoso, mas por todas as linguagens. E eu sinto que
acho que você fez muito bem, quer dizer, acho que a gente precisa tomar medidas protetivas, mas, junto com as medidas protetivas, nós precisamos tomar medidas sistêmicas. Então, que ações a gente pode fazer para incluir a comunidade, para incluir o território, para criar as crianças junto com a escola? Como é que a gente pode partilhar com as famílias o que a gente está fazendo com as crianças? E também, nesse sentido, as famílias poderem partilhar com a gente o que está acontecendo em casa. Tem um exemplo, a gente fez um trabalho no BINA durante 5 anos, com 5 instituições. Esse trabalho era, a gente dava bolsas nos nossos cursos para os professores dessas instituições que queriam participar dos cursos, fazíamos encontros com os diretores, que eram encontros mensais, fazíamos grupos de estudos nas escolas parceiras e recebíamos toda a equipe da escola que a escola quisesse trazer. E eu sinto que teve uma das instituições, que é o NUA, que é uma ONG, que trabalha no Jardim Pantanal, que é um bairro bem violento de São Paulo. E, durante a pandemia, a gente estava com essas 5 instituições. E a gente se encontrava bastante, mais frequentemente, inclusive, do que ao longo dos outros anos. E o NUA, que é essa ONG, estava cuidando muito das pessoas no bairro. E as professoras estavam desesperadas, porque as crianças não iam para a escola e ficavam na rua. E aí elas falavam, gente, nós precisamos tirar as crianças da rua, está um perigo. E aí o Passarinho, que era coordenador dessa ONG, falou, gente, vamos aproveitar essa oportunidade para melhorar a rua para as crianças. Vamos trabalhar com essas famílias. Então, eu sinto que, realmente, as parcerias que a gente vai realizando, e acho que a gente tem vários exemplos de parceiros nossos, tem também uma biblioteca em Parelheiros que faz um trabalho maravilhoso, que é um bairro muito violento de São Paulo, dos mais violentos. E, nesse lugar, no Jardim Pantanal, nessa biblioteca, eles fazem um trabalho com a comunidade toda através da literatura. Mas, nesse lugar, no Jardim Pantanal, eles fazem com todas as artes. E lá tinham 12 assassinatos por mês. E agora não tem mais nenhum. Então, eu sinto que o trabalho comunitário, pela via da literatura, em diálogo com as outras linguagens, vai transformando a realidade. Eu sei que isso não é fácil de fazer, mas a gente precisa começar. Não sei se eu respondi a sua pergunta. E essas experiências, eu acho que um convite é conhecer essas experiências, né? Aqui não dá para a gente aprofundar muito, daria para a gente falar muito tempo delas, né? Inclusive, o seu Hermes, que é o líder comunitário do Jardim Pantanal, ele tem muitos casos específicos de violência em casa, como você relatou para a gente, e, de fato, é a troca desses conhecimentos entre as comunidades, né? A gente convida você a entrar no site, né, do NUA. NUA é o quê? Nova União das Artes. Nova União das Artes. A Biblioteca de Parelheiros, que tem uma figura que é incrível, né, que é a Bel Santos Maier. Santos Maier. Ela tem também uma reflexão e um projeto de vida, né, que ela é uma pessoa da periferia e que trabalha... Eles ocuparam, imagina, a biblioteca era uma ocupação num cemitério, que era o único espaço possível naquela região. A biblioteca começa ali. E eles têm um trabalho de ler nas casas das pessoas, com as pessoas. Então, visitar as mulheres grávidas, ler para as mães de filhos recém-nascidos. Então, todas essas iniciativas vão nos inspirando. Claro que você vai fazer ao seu modo, mas eu sinto que a gente sentar para ler junto é viver uma aventura junto, né? E isso vai nos trazendo cumplicidade. Claro que não cura todos os males, mas transforma uma realidade. Tem uma pessoa que trabalha no BINA com a gente, que se chama Virgínia Castrup, que é uma estudiosa de atenção, cognição e invenção. E ela fala que, cada vez que a gente aprende uma coisa, a gente se reinventa e reinventa o mundo à nossa volta. Então, eu sinto que cada atitude de aproximação reconfigura o mundo à nossa volta, né? Eu espero que você tenha muito êxito. E, se você quiser conversar mais, a gente pode seguir conversando depois. Eu vou, inclusive, sugerir isso. A gente precisa encerrar.
essa mesa. Peço desculpa a todos, porque a gente vai ter um próximo o espetáculo das 7, então a gente precisa terminar algumas afinações. Então, eu vou pedir para que o público, né, após o encerramento, mas estamos ali com o nosso foyer liberado para conversa, roda de conversa, a mesa está liberada. Eu convido a gente a continuar esse papo gostoso lá, aqui fora. Obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigado.